Olá, meu nome é Fábio, sou aluno do terceiro ano do ensino médio e hoje eu vou falar um pouco sobre estrutura atômica. Bom, estrutura atômica é composta por três partículas fundamentais: os prótons com carga positiva, os nêutrons com cargas neutras e os elétrons com cargas negativas. Toda matéria é formada de átomos, sendo que cada elemento químico possui átomos diferentes. A eletricidade chega às nossas casas através de fios e da movimentação de partículas negativas que fazem parte dos elétrons que circulam pelos fios. No núcleo de um átomo estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno desse núcleo estão os elétrons. Cada núcleo de um determinado elemento químico tem o mesmo número de prótons. Esse número define o número atômico de um elemento e determina sua posição na tabela periódica. Em alguns casos, acontece de um mesmo elemento ter átomos com números diferentes. Esses são chamados de isótopos. O próton é uma partícula fundamental na estrutura atômica. Juntamente com os nêutrons, forma todos os núcleos atômicos, exceto para o hidrogênio, onde o núcleo é formado de um único próton. O nêutron são partículas neutras, que fazem parte da estrutura atômica dos átomos, juntamente com os prótons. Ela tem massa, mas não tem carga. E o elétron é uma partícula subatômica que circunda o núcleo atômico, sendo responsável pela criação de campos magnéticos elétricos. Bom, agora eu vou falar sobre os íons. O íon é definido como um átomo eletrizado que ganhou ou perdeu elétrons. Já o cátion e o ânion são considerados íons. Os cátions são normalmente formados por metais alcalinos, família 1A, e metais alcalinos terrosos, família 2A, da tabela periódica. Eles apresentam carga positiva na medida em que perdem um ou mais elétrons, ionização, resultando assim num número de prótons superior em relação ao número de elétrons. Os ânions, por sua vez, possuem carga negativa, pois recebem um ou mais elétrons, resultando num maior número de elétrons em relação ao número de prótons. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Os elementos químicos, também chamados de substâncias simples, são elementos formados por átomos. Atualmente existem 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais, encontrados na natureza, e 26 são artificiais, produzidos de maneira artificial. Todos os elementos químicos estão presentes na tabela periódica. Eles são representados por uma sigla, onde a primeira letra é maiúscula. Se essa sigla tiver duas letras, a segunda será minúscula. Por exemplo, o elemento ferro, que a sigla é Fe, F maiúsculo e E minúsculo. Além disso, na tabela periódica são indicadas algumas características desse elemento: o nome, o símbolo, o número atômico, a massa atômica e a distribuição eletrônica. Na tabela periódica, os elementos são organizados de maneira crescente em relação ao número atômico. Eles são agrupados em períodos. Os períodos são as 7 linhas horizontais da tabela periódica, onde os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. No primeiro período são 2 elementos, no segundo período 8 elementos, no terceiro 8 elementos, no quarto e no quinto 18 elementos e no sexto e no sétimo 32 elementos. Também podem ser agrupados em colunas. As colunas, grupos ou famílias são as 18 linhas verticais que aparecem na tabela periódica. Tem a família A e a família B. Eu vou falar um pouco da família A, que vai da família 1A a 8A. E nela tem os metais alcalinos, alcalino-terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio e os gases nobres. Eu vou falar um pouco também sobre as propriedades periódicas. As propriedades periódicas dos elementos químicos são as características que eles possuem. Note que os elementos químicos da tabela periódica têm um local específico que varia de acordo com as propriedades periódicas que apresentam. Eles estão ordenados por ordem crescente de número atômico. Vou falar agora sobre as ligações químicas, que tem a iônica e a covalente. Ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente, esse tipo de ligação é realizada entre íons, cátions e ânions, daí o termo ligação iônica. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, um ânion de carga elétrica negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação eletrostática existente entre eles. E a ligação covalente, também chamada de ligação molecular,
são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, segundo a teoria do octeto, diferentemente das ligações iônicas em que há perda ou ganho de elétrons. Além disso, os pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. Bom, então esse foi o vídeo, professora, espero que você tenha gostado, foi bem mais difícil de gravar do que eu esperava, já tô aqui com a sua prova, tirei azul, graças a Deus, e é isso, não esquece de me dar nota, viu?